Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia de hoje. O nosso estudo de hoje vai abordar um dos temas que faz parte da tradição cristã, ou pelo menos faz parte do círculo de conversas que a gente tem a respeito de Bíblia. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão do papel do Espírito Santo na vida de um cristão. Entender o que é o Espírito Santo, buscar compreender então qual é a relação que existe dentro dessa trindade que nós chamamos assim. E para isso, hoje eu vou fazer com vocês o estudo do texto bíblico de Lucas, capítulo 17, versículos 11 até versículo 19. A leitura bíblica que nós faremos aqui, é claro, ela é uma leitura reflexiva, por isso eu peço que se você agora está em casa, também possa ter primeiro um momento de deixar Deus falar ao teu coração. Então, pause esse vídeo e tenha um momento a sós com Deus. E também agora quero convidar você a fazer a leitura do texto bíblico. Você pode fazer a leitura comigo, ou então você pode pular para o momento indicado e vai fazer a tua leitura em casa. Mas faça a leitura do texto bíblico, ou com a tua família ou sozinho. E se você está me acompanhando até aqui, então agora quero ler o texto bíblico contigo. Lucas 17, versículo 11 até o versículo 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vou mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Essa foi a leitura do texto bíblico. Se você quer ter um momento para anotar suas questões, ou as suas observações, ou conversar com sua família, pause o vídeo e faça isso também agora. Então agora eu vou fazer o estudo com vocês a respeito desse texto bíblico. Talvez até você se pergunte, mas por que de todos os textos bíblicos, esse foi o texto escolhido por mim para falar a respeito do Espírito Santo? Bom, primeiro que nós temos que entender que quando falamos da Trindade, falamos do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, estamos falando do mesmo Deus. Não estamos falando de 3 deuses diferentes ou de um Deus que é dividido simplesmente em 3 personalidades. Para nós entendermos a Trindade, ou melhor, para entendermos quem é Deus, a gente às vezes usa figuras de linguagem. Por exemplo, uma das minhas favoritas para falar a respeito da relação desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma coisa do que eu olhar ao meu pai como alguém que ao mesmo tempo é um homem, que é o meu pai e que é um trabalhador. Meu pai ele pode ser mesmo as 3 coisas numa coisa só: um pai, um homem e um trabalhador. Mas quando eu olho para ele, eu sei que aquele lá é o Dilceu Papst, meu pai. Assim, quando nós olhamos para a Bíblia e vamos entender quem Deus é, a gente às vezes, se nós nos focarmos somente num aspecto a respeito da personalidade e da identidade de Deus, nós podemos acabar de esquecer de olhar o resto. Que nem uma vez um autor fez a comparação de que quando olhamos para dentro da Bíblia sobre a revelação de Deus, a gente olha como se fosse para o horizonte. Nós observamos até onde os nossos olhos conseguem observar, mas os nossos olhos não conseguem capturar tudo o que tem no horizonte. Porque pode ter montanhas, pode ter vales, pode ter rios, pode ter muitas coisas que estão ocultas à nossa visão e que não percebemos, mas elas estão lá. Então, Deus, a primeira coisa a respeito de Deus é que Ele é um ser grandioso. Ele é alguém que se revela e não é alguém que simplesmente se deixa ser buscado, porque nós, de acordo com o relato bíblico, estamos destituídos da glória e da graça de Deus. Por isso, nós não podemos chegar a Ele, mas Ele quem chega e se revela a nós. E se você olhar aqui o testemunho bíblico, vai ver que é Deus quem toma a iniciativa. É Ele quem procura os seus,
e é ele quem vai depois encarregar os grandes heróis da fé em suas missões e capacitá-los no poder do Espírito Santo. Tá, mas eu ainda tenho essa questão, né? Por que esse texto então para falar a respeito do Espírito Santo? Vamos entender o que está acontecendo aqui primeiro. Jesus Cristo está voltando do caminho de Samaria para Galileia. E se você lembra do relato bíblico da mulher samaritana, você vai se lembrar de que Jesus ele fez a travessia do caminho da Samaria, que era uma travessia um tanto incomum para os judeus. Os judeus, como o povo escolhido de Deus, do qual também Jesus Cristo fazia parte. Então, a Samaria ela era um ambiente estranho para os judeus, porque eles tinham questões religiosas e étnicas que separavam eles. Os samaritanos eles eram uma mistura de judeus com assírios, com outros povos. Então, os judeus que se diziam de raça pura não consideravam os samaritanos mais parte da aliança de Deus. Bom, aqui não é falado que ele está com os discípulos, o que eu acho que até seria provável que ele tivesse com alguns discípulos ali junto. Mas o importante é observar que quando ele entra num povoado, aqui nessa travessia, 10 pessoas leprosas o encontram e vão à direção dele. E aqui o texto bíblico diz que ficam a certa distância, porque isso era a praxe da época. Assim como hoje, né, o pessoal também está tendo esse distanciamento social, ficando 1,5 metro distante do outro. A hanseníase, a lepra, ela era uma doença muito grave e não tinha cura lá naquele tempo. Hoje existe tratamento para a lepra, que deixa a pele da pessoa branca como escamas. E era muito fácil de identificar alguém que era leproso. Então, por uma questão de higiene e cuidado, eles se mantiveram a uma distância de Jesus. E me chama a atenção aqui, em primeiro lugar, é como eles clamam a Jesus. Eles dizem: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles não estão dizendo para Jesus: cure-nos, ou então remova a lepra de nós. Eles clamam pela misericórdia de Jesus Cristo. E a palavra que eles usam para se referir a Jesus é mestre. E não é o mestre no sentido mais profundo da palavra aqui, eles se referem a isso como um pronome de tratamento de respeito à pessoa de Jesus. Não é o Kyrios, o Senhor, aquele que é o mestre pessoal, Salvador, Redentor. Eles se referem a Jesus com um pronome de respeito, mas também reconhecendo de que Jesus era alguém que tinha uma grande importância. Provavelmente esses leprosos ouviram falar a respeito de Cristo, sobre os grandes sinais de milagres que ele estava operando. Mas eles chegam diante dele clamando por misericórdia. Porque imagine, se você está distanciado das outras pessoas por causa de uma doença que não tem cura, o que mais você deseja é obter a misericórdia de outra pessoa. A compaixão, alguma coisa, algum contato, algum tipo de relacionamento. E aqui não é falado a respeito da identidade desses 10 leprosos. Mas se Jesus estava fazendo a travessia da Samaria para a Galileia, é muito provável que grande parte deles eram leprosos judeus, que habitavam na região dos judeus. É identificado aqui no texto que havia entre eles um que era samaritano. Mas os outros, não é revelada a identidade, mas o que me chama a atenção é: samaritanos e judeus não se davam, de jeito nenhum. Entretanto, se você tem lepra, e você tem uma doença que ela deixa a sua pele deformada, ela te afasta do público, você tem uma coisa em comum com os outros que estão doentes também. Ambos precisam de cura, tratamento, misericórdia e precisam de cuidados. Então eles estavam juntados ali, provavelmente judeus e samaritanos, juntos, unidos pela mesma condição que estava afetando a todos eles, que era a hanseníase. Jesus Cristo, então, também não diz a eles, vão se lavar, fazer qualquer coisa. O que Jesus lhes dá é uma ordem. Ele diz: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Porque os sacerdotes eles eram quase como também médicos naquele tempo. Quando, por exemplo, alguém era diagnosticado com uma hanseníase, com uma lepra, era geralmente um sacerdote que dava o veredito de que aquela pessoa estava com a lepra. E também se a pessoa estava limpa, pura da sua lepra, no caso. Então Jesus diz: vão aos médicos para fazer o diagnóstico.
E nessa ordem, é interessante que eles obedecem a Jesus. Eles não hesitam diante da ordem de Jesus. Assim como eles o chamaram de mestre e reconhecem que ele tem autoridade, seja a mesma autoridade de uma pessoa que é reconhecida publicamente, eles vão. E é dito aqui que enquanto eles estavam indo, ou seja, no caminho, eles foram purificados. Agora, eu tinha falado a respeito do uso desse texto aqui para tratar sobre o Espírito Santo, embora que o Espírito Santo não seja aqui mencionado, existe um dentre aqueles 10 que volta até Jesus. E essa atitude, a primeira vez que li o texto, ela me chamou muita atenção. Porque daqueles 10, aqueles 9 foram e provavelmente estavam muito alegres, muito felizes por terem sido purificados, mas aquele que volta, olha só o que ele faz. Ele vem, viu, que estava curado, voltou louvando a Deus, bendizendo, adorando o nome de Deus em alta voz. Eles haviam chamado Jesus de mestre, mas não de Messias. Eles sabiam que Jesus era uma autoridade, mas talvez não que ele era o Filho de Deus. Quando aquele reconhece que aquela cura procede de Deus, ele bendiz a quem o curou, a Deus. E ele se prostra aos pés de Jesus e agradece a Jesus. E isso é a ação do Espírito Santo. Muitos, às vezes, atribuem a ação do Espírito Santo a somente os atos milagrosos. E eu acredito que hoje em dia, até no meio das igrejas tradicionais, existe uma grande aversão a essa questão da manifestação do Espírito Santo, porque as pessoas não sabem lidar com esse tipo de informação. Mas bem, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Espírito Santo é que ele é o poder de Deus para que nós venhamos a ter fé nele. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos mostra que Deus é Deus, que nos faz reconhecer os atos de Deus. Aqui atuou muito mais do que simplesmente uma cura. O Espírito Santo tocou o coração daquele homem a ponto de ele reconhecer a Jesus e ele reconhecer que foi Deus quem havia o curado. A ação do Espírito Santo, ela é vista e entendida somente quando a gente entende que ela está relacionada com todo o resto, com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como a gente entender o Espírito Santo fora da Trindade e nem sem o auxílio da Escritura, porque é o Espírito Santo que nos ensina a ler a Bíblia e é a Bíblia que nos ensina a entender o que é o Espírito Santo. Então, se a gente agora, por exemplo, pode pegar a Bíblia como um livro qualquer, mas o que o Espírito Santo faz para nós, aqueles que creem, ela nos mostra que isso aqui são muito mais do que textos bíblicos. Isso aqui é a palavra de Deus. Que quando existem os mandamentos bíblicos, é muito mais do que simplesmente leis, são a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado e nos faz reconhecer o nosso erro. Um cristão comentou uma certa vez como é que o Espírito Santo atuou na vida dele. Quando ele muitas vezes ia na igreja, se sentava com as outras pessoas escutando a palavra, mas aquilo entrava por um ouvido e saía por outro. Até que um dia, na sua existência, ele foi flagrado do seu pecado. E no momento que ele foi flagrado, ele percebeu que aquilo era uma ação do Espírito Santo tocando e direcionando a vida dele. Porque o Espírito Santo atribui às coisas de Deus o que é de Deus, e ao que não é de Deus, ele sabe reconhecer e distinguir. O Espírito Santo nos ajuda a entender qual é a vontade de Deus, e é somente pelo Espírito Santo que nós podemos viver na vontade de Deus. Entenda, nós por nós mesmos não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos. Somente pelo Espírito Santo nós somos convencidos do pecado e também viemos a crer em Jesus Cristo. Por isso que quando aqueles 10 foram curados, eles receberam aquele milagre, somente um havia reconhecido que aquilo era muito mais do que um milagre, porque o Espírito Santo estava ali atuando na vida dele. Mas aí alguns podem dizer, tá, mas então os outros 9 que foram curados, isso não é um milagre de Deus? Isso não é uma ação de Deus? É uma ação de Deus. Mas aqui, qual foi o único que voltou?
E até Jesus, ele pergunta com uma certa frustração, não foram purificados todos vocês 10? E onde é que estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus disse, levante-se e vá, porque a sua fé o salvou. Gente, existe muito que a gente escuta hoje em dia a respeito de pessoas que têm milagres operados em sua vida. Mas quantas pessoas de fato bendizem a Deus? Quantas pessoas, em resposta a esses milagres, adoram e exaltam o nome de Deus? Muitas vezes acontece com pessoas que oram, entregam sua vida a Deus e dizem, Deus, por favor, me tira da situação financeira que eu estou vivendo. Cuida da minha saúde, cuida da minha família. E Deus está lá cuidando. Às vezes tu pede a Deus pelo emprego e você ganha. Mas quantos voltam para bendizer e adorar a Deus por isso? E a frustração de Jesus aqui, ela também se mostra naquilo que eu havia falado um pouco antes. É muito provável que aquelas pessoas que estavam leprosas eram judeus. E o povo da aliança, o povo de Deus, como assim eram chamados, eles diziam que conheciam a Deus. Os fariseus, os sacerdotes, sempre diziam que conheciam a Deus, até Jesus lhes mostrar a sua hipocrisia através do poder do Espírito Santo. E aqui, da mesma maneira, talvez eles fossem judeus, fossem do povo de Deus, mas o único que voltou para bendizer a Deus era alguém que nem sequer tinha a perspectiva de ser salvo ou ser chamado de povo de Deus. Sim, alguém que não era esperado uma resposta de fé, bendiz ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer, meu amigo e minha amiga? Quer dizer que o Espírito Santo não é uma coisa que eu possua. O Espírito Santo não é um gênio da lâmpada que eu posso usar quando bem quiser. Não é eu que estou navegando no oceano do Espírito, como a gente gosta de cantar, né? O eu navegarei no oceano do Espírito. Não é nós que estamos sobre o Espírito, e nem sobre o domínio do Espírito, porque nós não possuímos o Espírito, é Ele que nos possui. O Espírito Santo, ele não está embaixo de nós, ele está sobre nós. Se somos batizados no Espírito Santo, não estamos sobre o oceano do Espírito, estamos abaixo dele. Deixando que o nosso velho homem morra, seja purificado de seus pecados. E como eu citei antes aqui, este homem que voltou foi purificado como todos os outros, mas somente ele voltou para bendizer a Deus por isso. Então a nossa vida de fé ela funciona assim. Quando o Espírito Santo ele nos inunda, quando ele nos preenche, o nosso velho eu morre. Ele vai morrendo com o passar do tempo. Isso se chama santificação, que é o momento onde que Deus ele está transformando a nossa vida, moldando os nossos pensamentos, está agora refazendo as nossas prioridades e reorganizando a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele nos leva a adorar a Deus em toda a nossa vida. Então, uma pessoa que é inundada pelo Espírito Santo de Deus, que ela está sob esse poder, batizada no Espírito Santo de Deus, ela age sob o poder do Espírito Santo na sua vida. E tudo o que ela faz é consequência disso, de um relacionamento vivo com Deus. Por isso que quando nós, muitas vezes, temos essas discussões sobre os dons espirituais, é porque nós recebemos de Deus dons espirituais, mas que não são para nosso egoísmo. Eu não recebi o dom, por exemplo, de pregação para poder ir lá e ser um grande empresário que vai fazer com que entre muito dinheiro lá na minha empresa. Deus não me deu o dom de servir para que eu venha a me servir somente. Deus ele dá dons para edificar a igreja, ou seja, outras pessoas, outras vidas, para levar o evangelho adiante. E eu acredito que pelo menos da herança da Reforma Protestante, que buscou resgatar a palavra Espírito Santo no meio, mostrando que o Espírito Santo ele habita no coração daqueles que creem no Evangelho, que creem em Jesus Cristo, o reformador Martinho Lutero pretendia fazer uma reforma dentro da própria igreja, para que a igreja pudesse voltar ao Senhor, estar andando sob os passos de Deus, e em obediência a Deus. E com o passar do tempo, também houveram os seus problemas. A gente sabe que também houveram movimentos que acabaram, como é que eu posso dizer aqui, relativizando a palavra de Deus, ou então banalizando a palavra de Deus. A palavra de Deus já foi usada de maneiras irresponsáveis por outras pessoas para poder chegar a fins ilícitos. Nós sabemos que tem pessoas que também vieram já com aquelas profetadas, usando palavras mentirosas, dizendo que era o Espírito Santo que estava falando no coração delas. Mas aí que está.
Nós não podemos agora também pensar, né, então essa questão do Espírito Santo ela não se manifesta de uma maneira espetacular, pode se manifestar, mas se ela se manifesta é para que pessoas venham adorar a Deus e não se afastar dele. É para que pessoas venham glorificar o nome de Deus. Se tem pessoas que dizem que falam em línguas, não é para sua edificação própria, é para edificar outra pessoa, para que outras pessoas entendam. O Pentecostes foi isso. Foram os discípulos reunidos em um lugar, receberam o dom do Espírito Santo e começaram a falar em línguas para que outras pessoas pudessem entender o Evangelho. Agora, se eu digo que estou agindo sob o poder do Espírito Santo de Deus para minha própria edificação, para que as pessoas me notem, eu não estou usando o poder do Espírito Santo de maneira correta. Ou melhor, não estou sendo usado pelo poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não se deixa dominar por ninguém. Ele sopra onde quer. E quando estou sob o poder do Espírito Santo, não é para minha glorificação, mas é para a glória e honra de Deus. E é por isso que Jesus diz muitas vezes, importa que ele cresça e que eu diminua. Porque Jesus não queria, como alguém que era um homem como nós, que as obras fossem atribuídas a ele, mas a Deus. Que as pessoas, através dos milagres, pudessem reconhecer a Deus. Não simplesmente para que elas pudessem andar, para que elas pudessem voltar a falar, para que elas pudessem voltar a socializar, mas para que elas pudessem glorificar a Deus e reconhecer que aquilo foi uma ação de Deus. Se Deus nos dá dons espirituais, é para a sua honra e glória. Se Deus nos preenche com esse Espírito, é para que possamos servir, para viver para Ele. O Espírito Santo produz em mim a salvação, a fé e também a disposição de servir. Por isso o Espírito Santo ele tocou a vida deste homem e este homem veio a glorificar a Deus. E depois que ele vem glorificar e reconhecer o nome de Deus, ele se torna também seguidor de Jesus. E é esse o nosso chamado. Que possamos agir sob o poder do Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo que ele direcione as nossas vidas. E não criar uma aversão, muitas vezes, a essas questões de que tem igrejas que, mas porque também tem as suas igrejas que têm exageros. Tem igrejas que têm exageros. Mas eu posso dizer que nos últimos anos, ou pelo menos nas últimas décadas, as igrejas pentecostais foram as grandes pioneiras em levar a palavra de Deus para pessoas que são mais pobres e para pessoas que não tinham acesso ao Evangelho. Botou a mão na Bíblia de muito crente por aí. E isso é uma coisa admirável. E se nosso ensino ou se nossa atuação ela está se restringindo muitas vezes a somente reunir pessoas dentro de um templo, aí eu me pergunto, será que essa é a grande relevância? É o grande poder que a igreja tem a oferecer ao mundo? Nós temos que pedir constantemente para que possamos agir sob o Espírito Santo de Deus, guiados por Ele, para orar por pessoas, para levar a palavra, para que pessoas venham a reconhecer e glorificar o nome de Deus. Se em nossas atitudes nós temos afastado as pessoas do conhecimento de Deus, da honra e glória de Deus, então é a hora de revisar as nossas vidas. Precisamos entender que não há nada que possa se colocar na frente do poder do Espírito Santo de Deus. Nem o diabo pode vencê-lo, e nem sequer a igreja que desestruturada da maneira que está pagando o seu poder. Ele continua atuando na vida daqueles que se deixam ser inundados por ele. Então, vamos pedir a Deus para que Ele também, com o seu Santo Espírito, possa estar resgatando a nossa igreja, mostrando à igreja o seu pecado, mostrando ao mundo o seu erro e levando pessoas a glorificar e adorar Jesus Cristo. Que com suas atitudes, com seus dons, com suas capacidades, você possa apontar para aquele que é o Senhor da tua vida. Eu desejo que Deus possa nos abençoar e guardar, hoje e sempre.